Isso me fez rever toda a minha prática anestésica, porque assim, eu estava numa zona de conforto. Eu fazia sempre a mesma receita de bolo no final da anestesia para todo mundo. Meu nome é Lorenzo Tomé, eu sou médico e sou fundador do Saúde Digital, que hoje está produzindo esse evento aqui junto com a Anestec. E aí, aliado à Anestec, a gente traz um tema super relevante para o ecossistema, para quem é médico, para quem lida com o paciente, para empresas de saúde, que é juntar dados e segurança do paciente. E hoje a gente está com uma convidada super importante nesse tema, né, a Aline, médica. A Aline é presidente da Fundação para a Segurança do Paciente e é médica anestesista do Hospital AC Camargos. Obrigada, Lorenzo. Obrigada, Saúde Digital e Anestec pelo convite. Bom, para falar de segurança do paciente através da análise de dados, primeiro eu acho que eu tenho que convencer vocês da importância de ter dados, porque eu acho que isso é um dos grandes problemas quando a gente fala de segurança do paciente, é que no mundo faltam dados, no Brasil mais ainda. A gente fala que aqui não tem problema porque a gente não tem dados para mostrar. Então, já começa por aí. E eu sempre gosto de começar com esse quadro do Goya, que chama Cabra Cega, porque para mim não ter dados é justamente isso. É um cabra cega. Você nunca sabe quem você vai acertar e quando você vai acertar, porque você não tem dados para predizer nada. Então, assim, se for pensar na história da coleta de dados, eu trouxe uma bem interessante que eu não sei se vocês conhecem, que é do Ignaz Semmelweis, que ele era um médico húngaro, e aí ele foi, então, para o General Hospital de Viena trabalhar, isso em 1846, e ele trabalhava na maternidade. E tinham duas alas lá naquele hospital. Uma era tocada por médicos e estudantes, e a outra era tocada por parteiras. E ele começou a coletar alguns dados de mortalidade dessas mães, dessas parturientes, e percebeu que na ala que era atendido por médicos e estudantes, a mortalidade chegava a ser 5 vezes maior. E ele ficou pensando, ele falou, mas por que será? E aí começou a criar hipóteses do que poderia estar acontecendo. Ele falou, bom, eu já sei. As parteiras, elas fazem a grávida ter o bebê numa certa posição e os médicos em outra. Então, eu vou pedir para os médicos adotarem a mesma posição para as grávidas. Aí tem o bloquinho de anotações dele, lá em 1846, sem efeito nenhum. Não teve efeito na mortalidade. Aí ele ficou pensando e viu que o padre passava, quando morria uma gestante, passava pela ala dos médicos e dos estudantes com um sininho tocando para chegar, então, até aquela mãe que tinha acabado de falecer. E aí ele criou outra hipótese. Falou, já sei, como o padre passa tocando o sininho, ele assusta aquelas mulheres que estão para ter filho, então deve causar a morte delas pelo que era chamado na época de febre puerperal, que matava muitas grávidas na época. E aí ele pediu para o padre fazer um outro caminho, que não passasse por nenhuma das alas. Escreveu no caderninho dele, sem efeito. Não aconteceu nada. E aí ele passou meses tentando, formulando hipóteses e fazendo as anotações. Chegou uma hora que ele cansou, falou, vou tirar férias. Na hora que ele voltou de férias, ele ficou sabendo de uma notícia péssima que o amigo dele, que era patologista, ele tinha falecido. E quando ele foi perguntar para os colegas o que tinha acontecido com esse amigo, falou, olha, ele estava fazendo autópsia, né, de uma gestante que tinha acabado de morrer de febre puerperal. Ele se cortou o dedo durante a autópsia com um dos instrumentos, e aí teve febre e morreu. E aí o Ignaz pegou e pensou, poxa, se ele teve febre e morreu igual a gestante, então não é uma doença da gestante. Isso está acontecendo alguma coisa. E aí ele deu um clique nele e ele falou, então eu já sei o que acontece. Na ala que era atendida por médicos e estudantes, os médicos e estudantes faziam autópsia para poder estudar a medicina. As parteiras não. Então ele criou a hipótese, falando, já sei. No cadáver deve ter alguma partícula, porque isso foi antes do Pasteur descobrir, né, as bactérias. Então ele falou, deve ter alguma partícula que a gente carrega quando faz a autópsia, e aí na hora que vai atender o trabalho de parto, a gente passa para essas grávidas e elas desenvolvem a febre puerperal. Na verdade, ele estava falando de uma infecção, né, causada por bactérias e as pacientes morriam de sepse. E aí, já em 1846, ele pegou e pediu para a equipe dele lavar tanto as mãos quanto os instrumentais com cloro.
E aí vocês podem ver que a mortalidade cai absurdamente na ala atendida por médicos e estudantes de medicina. Então, em 1846, de uma maneira mais rudimentar possível que vocês podem imaginar, o Ignas coletou dados e conseguiu melhorar a segurança dessas grávidas, dessas parturientes. Isso em 1846. E para mim é muito esquisito falar como presidente da fundação, pensar que há 170 anos ele descobriu que o simples ato de lavar a mão é tão importante para diminuir a infecção, e ainda hoje em dia, isso daqui é um dado de 2009 da Organização Mundial de Saúde, mas a porcentagem continua a mesma nos dias atuais. Menos de 40% dos profissionais de saúde higienizam as mãos de forma adequada. 170 anos depois. A gente ainda briga com isso, mesmo ele demonstrando que tem efeito. E aí, quando a gente fala de segurança do paciente, infecções associadas ao cuidado de saúde é muito importante, porque ela pode evoluir para uma sepse, que a sepse nada mais é do que o nosso corpo reagindo àquela infecção. Ele é tão grave que 400 mil pessoas por ano desenvolvem sepse, e a mortalidade é altíssima, chega a mais de 65% no Brasil. Então, quem tem sepse, se você jogar uma moeda para cima, você tem mais chance de sobreviver do que com a estatística do Brasil, que é de 65% de mortalidade. A cada hora de atraso no tratamento, quando você faz o diagnóstico de sepse, você aumenta em 8% a mortalidade desse paciente. Então, todas as campanhas que vocês veem por aí, quando fala de sepse, é que tempo é vida. Só que tem um problema, mas se tempo é vida, de quanto em quanto tempo a enfermeira passa no leito do paciente? Vocês sabem? De quanto em quanto tempo ela passa no leito para tirar a pressão, ver a frequência cardíaca? 6 em 6 horas. Então, se cada hora conta, e a sua enfermeira só vai passar dali a 6 horas, então acho que está meio complicado. A gente precisa de novos recursos para poder fazer o diagnóstico mais cedo do que uma enfermeira te visitando de 6 em 6 horas. Porque se você desenvolver uma sepse logo depois que ela saiu do seu quarto, ela só vai descobrir que você está em sepse dali a 6 horas, com sorte. Porque se for de madrugada, tem alguns hospitais que a enfermeira nem passa. Então, uma das ferramentas, enfim, não sei se vocês conhecem o Jackson. O Jackson, ele perdeu a filha dele, Laura, por sepse. E ele ficou pensando, porque depois quando ele foi analisar o que tinha acontecido, ele percebeu que a Laura estava há horas demonstrando sinais de sepse. E ninguém tinha tomado nenhuma atitude em relação a isso. E ele falou, nossa, mas se isso já estava registrado, como que não soou o alarme para ninguém para perceber que a Laura estava desenvolvendo sepse e ela veio a óbito? Então ele criou o robô Laura, que nada mais é que um algoritmo que pega os dados dos sinais vitais, então pressão, frequência cardíaca, frequência da respiração, né, que são alimentadas no sistema do hospital, e ele consegue predizer os pacientes que têm mais risco de estarem em sepse. Então ele aponta e fala, o paciente do leito tal tem 90% de chance de estar começando uma sepse. E isso diminui, então, aquele tempo para o resgate, de começar o tratamento. Tudo isso de uma forma muito simples. E o que chamou mais atenção é que ele fala, a sepse mata uma pessoa a cada 1 minuto e meio. E o mais incrível é que 8 em cada 10 pessoas no mundo sequer conhecem a palavra sepse. Porque era justamente isso. Se alguém não conhecesse, eu trouxe os sinais de sepse, pode salvar a vida de alguém algum dia. Então é bom saber, tá bom? Então ter febre, ou então uma hipotermia, sentir o coração acelerado, falta de ar, sonolência, confusão mental. Com uma infecção, pode ser que você esteja no começo de uma sepse. O tempo é super importante. Mas, Aline, meu hospital não tem essa tecnologia. E aí? Como que faz? Às vezes eu trabalho no hospital público, talvez nunca tenha o robô Laura no meu hospital. Mas e aí? Pode não ter a tecnologia, mas tem dado. Certo? Trouxe um gráfico para vocês de um hospital. Podem ver, janeiro de 2017, mortalidade por sepse, 5,5% dos pacientes internados. Janeiro de 2018, 1%. O que vocês acham? Bacana? Legal? Iriam? Sim? Não? 1%? Bacana. Tá bom. Mas o gráfico real é esse aqui. Janeiro de 2017, janeiro de 2018. Quando você pega o gráfico estendido,
Então, assim, eu olhando grosseiramente, Deus me livre para esse hospital em dezembro. Eu prefiro ir lá em abril. Se vier para ficar doente, eu prefiro ir em abril. Então, assim, da análise de dados, eu acho que uma coisa que me chama muita atenção é tomar cuidado para não ser enganada por eles. Né, aquele gráfico acontece com muita frequência, que é a coleta esporádica de dados. Então, a pessoa vai lá, tem alguém que se anima no hospital e fala, eu vou começar a coletar dados. Aí coleta, aí daqui a pouco essa pessoa sai do serviço, ou então ela ganha uma nova função e aí já não tem mais tempo. Aí dali a 1 ano, ou dali a 3 meses, dali a 6 meses, alguém vai coletar dados de novo. E aí você tem só pequenas fotografias do que acontece naquele momento, mas não tem o filme inteiro. Então, quando a gente olha isso daqui, a gente consegue tirar principalmente 2 lições. A primeira é que a coleta de dados precisa ser contínua, não dá para ela ser pontual, esporádica. E a segunda é que os dados eles possuem uma variação que é esperada. Tem essas 2 linhas, então vocês podem ver que isso daqui é um gráfico de tendência, essa é a tendência do hospital, que gira em torno ali dos 3% e 5,5%. E essa variação, apesar de ruim, é o normal do hospital. Porque qual que é o problema também que eu vejo quando a gente fala de segurança do paciente e análise de dados? É que os dados ficam tão acurados, em alguns momentos, principalmente por sepse, que é o que todo hospital foca, que os gestores fazem a pessoa analisar toda vez que tem uma baixa e toda vez que tem uma subida. E aí a pessoa fica louca, tentando achar explicação para alguma coisa que é uma variação perfeitamente normal daquele sistema. A gente tem que analisar, na verdade, esses outliers aqui, que a gente chama de causas especiais. Então, aconteceu alguma coisa fora da rotina daquele hospital que levou a esse outlier. São essas coisas que a gente tem que analisar. Então, na verdade, quando a gente fala que teve uma queda, a gente imagina um gráfico de tendência, aconteceu alguma coisa ali que passou aqui para baixo. Isso é uma melhora. Aquilo que eu mostrei antes para vocês não é. Então, tem uma diferença muito grande. Então, assim, é a importância dos dados, a importância de ter dados, de criar indicadores e de fazer essa coleta contínua desses indicadores, de analisar continuamente. E também tem mais uma coisa que é super importante. Torture os dados até que eles confessem algo de valioso. Isso daí é uma frase do Ricardo Capra, que é um cientista de dados, não sei se vocês conhecem. Ele trabalhou nas 2 campanhas eleitorais do Barack Obama. É um brasileiro, fica lá no Rio Grande do Sul. E ele sempre fala isso, torture os dados até que confessem algo de valioso. Então você tem aquele monte de dado, você tem que ficar mergulhada neles até achar alguma coisa que vale a pena. Então, da minha prática, do meu microcosmo, saindo do macro para o micro, eu trabalho no Hospital AC Camargo, não sei se vocês conhecem, é um hospital puramente oncológico, só pacientes com câncer. E essa daqui é a ficha de anestesia que a gente fazia no papel até 2 meses atrás. Agora a gente virou um sistema, ela é informatizada, a ficha de anestesia. Mas antes a gente fazia na ficha de anestesia, e isso nunca impediu que a gente coletasse dados. Então, a coleta de dados no meu grupo começou em 2004. E eu assumi em 2011 o departamento que gerenciava esses dados. Então, eu passei 8 anos analisando dados, principalmente com base nessa filipeta aqui à direita, que o anestesista, ao final de cada procedimento, assinalava o que tinha dado de complicação, enfim, que poderia ter sido evitado, né, que a gente chamava de eventos críticos. E aí, com base neles, a gente consegue implementar processos de melhoria. Então, lá em 2013, eu fui levantar quais eram os eventos mais frequentes do meu grupo. Aparelho cardiovascular e vias aéreas. Isso me fala alguma coisa? Tá, legal. Mas o quê? Que pode ser de cardiovascular? Pode ser um monte de coisa. O paciente infartou, teve uma parada, ele só teve uma queda de pressão, ele estava nervoso, teve um aumento de pressão. Eu não sei. Mas aí eu precisei mergulhar nos dados. Então, mergulhando nos dados, primeiro, analisando o perfil dos pacientes. Os pacientes com câncer, eles são mais graves, porque eles passam por várias linhas de tratamento. Quimioterapia, radioterapia, são cirurgias mais demoradas, que a gente chama de cirurgias de grande porte. Lá no meu hospital, assim, cirurgia abaixo de 3 horas, a gente fala que foi rápido, porque as cirurgias duram 18 horas, 20 horas. Então, a gente está acostumado com cirurgias de grande porte. Pacientes graves, cirurgia de grande porte. O que pode melhorar, então, o desfecho desses pacientes? O melhor manejo da anestesia. Ter mais informações do paciente
de dentro da anestesia para poder, então, fazer uma anestesia mais guiada para aquele paciente e ter certeza que ele vai sair bem. Só que pensando, então, que a monitorização é tão importante para a gente, que a sala, né, na nossa parte da anestesia, parece um controle, um painel de avião, quando a gente olha a taxa de uso dos monitores, então eu vou pegar aqui, e isso daqui é um exemplo clássico de falha para coleta de dados. Isso daqui é a pressão arterial, né, a normal que vocês conhecem pelo manguito, cardioscopia, que é a análise do coração, e oximetria de pulso. Vocês podem ver que está abaixo de 100%, mas por lei, nenhum paciente pode ser anestesiado sem nenhum desses 3 monitores. Então, eu tenho certeza, posso afirmar para vocês que é uma falha de coleta de dados. O anestesista não marcou, porque na época era ficha, né, de papel, não marcou, porque o esperado aqui é 100% e não tem nenhuma anestesia. Eu garanto para vocês que a gente faz tudo conforme a lei lá. Mas aqui vocês podem ver o débito cardíaco. É um monitor avançado, que dá muitas informações da função do coração dentro da anestesia, e a gente fazendo anestesia para pacientes graves de cirurgia de grande porte, mas sem muita informação, que em menos de 5% dos pacientes a gente usava esse tipo de monitorização. Da mesma forma que a pressão arterial invasiva, que você pega aqui uma artéria e a cada batimento do coração você tem aquele valor da pressão do paciente em tempo real. Então isso era um problema para o meu grupo. Então a gente criou um novo protocolo, baseado no porte da cirurgia e na gravidade do paciente, que é essa classificação da Sociedade Americana de Anestesia. Então a gente estipulou o que seria a monitorização básica, intermediária e avançada. Então a cirurgia de grande porte, acima de 4 horas, cirurgia aberta, monitorização avançada. A gente usa tudo para qualquer paciente, mesmo que ele seja jovem. E aí o que a gente viu, esse daqui é uma foto do monitor, parece esse velocímetro mesmo, que vai mostrando então os parâmetros. O sensor FlowTrack, aqui foi em setembro de 2013 que nós mudamos o protocolo. Aí vocês podem ver que teve o aumento do uso do sensor no nosso grupo. Precep é um outro monitor também, invasivo, também é um aumento. E o sensor BIS, que mede a profundidade da anestesia. Então você consegue, de uma certa forma, economizar anestésico, porque você vai usar aquilo que o paciente precisa. É um eletroencefalograma em tempo real, ele converte num número, eu sei que entre 40 e 60 ele está no plano da anestesia geral, que é onde eu quero mantê-lo dormindo durante a anestesia. Passou de 60 para cima, ele está acordando. Abaixo de 40, eu estou dando muito anestésico para ele, não precisaria disso. Então você acaba fazendo de uma maneira mais focada no paciente. A gente colocou um sensor desse por sala de cirurgia em janeiro de 2014 e teve um aumento exponencial, que era quase de 0 na época e passou para mais de 500 sensores por mês. Hoje em dia, meu grupo usa mais sensor do que a cidade de Belo Horizonte inteira. E aí, aconteceu uma coisa bem interessante, porque a gente está seguindo aqui um roadmap, né, de torturar os dados, e eu apresentei esses dados que eu apresentei para vocês num congresso. E eu tinha acabado de falar e tudo mais, abriu para as perguntas, e aí uma pessoa levantou a mão e falou, não, tudo bem, eu achei bacana, né? Revisou o protocolo, começou a aumentar a monitorização dos pacientes, mas vocês só estão gastando mais ou se melhorou o desfecho dos pacientes fazendo isso? E eu não sabia responder, porque eu só tinha esse gráfico. Então, aí foi que eu aprendi, de uma forma bem dura, que você tem que fazer uma análise crítica do que você coleta, do que você analisa. Então eu voltei naquela semana para o meu grupo e falei, eu não quero nem saber, a gente vai rodar um trabalho e agora eu quero saber o resultado disso daqui. Esse trabalho foi publicado no começo do ano passado, é esse daqui. Nós fizemos um estudo antes e depois do protocolo, 400 pacientes antes, 400 pacientes depois, para avaliar o impacto, então, desse aumento da monitorização dos pacientes. Então vocês podem ver que teve diminuição da infecção do trato urinário, e isso na literatura está muito relacionado ao melhor manejo anestésico, então você mantém a pressão boa, a perfusão boa do paciente, isso diminui a infecção, mas principalmente delírio no pós-operatório, vocês podem ver que a taxa era 16%, caiu para 8%. Então a gente diminuiu em 50% a taxa de delírio no pós-operatório desses pacientes. E delírio é uma coisa muito importante para a recuperação, porque ela aumenta o tempo de internação hospitalar, aumenta custo, é péssimo para o paciente, que ele fica confuso vários dias e alguns ficam com uma disfunção permanente. Então a gente diminuiu em 50% e mais do que isso, a gente diminuiu em quase um dia o tempo de permanência hospitalar desses pacientes
só com base, então, numa mudança de protocolo, mudança de conduta e, basicamente, análise de dados. E agora a gente quer fazer um outro passo com base no banco de dados, que é justamente ver custo-efetividade. Então, tudo bem, a gente diminuiu 50%, salvou ali no total, que seja 8%, né, era 16%, então, teoricamente, livramos 8 pacientes de ter delírio no pós-operatório. Será que o que a gente investiu no 100 vale ter salvado esses 8? Não sei, será que a gente está gastando mais? Foi custo efetivo? Então, esse é o próximo passo. Então, para não ter que passar pelo que eu passei, que é num congresso, alguém me perguntar uma coisa dessa, que parecia tão óbvia, é que eu sempre falo, faça uma análise crítica dos dados e defina principalmente o que você quer com eles, justamente para não acontecer o que aconteceu. Eu estava mostrando um aumento de consumo, mas eu não estava mostrando o resultado, né? Na verdade, era um indicador de processo. É a mesma coisa que eu vejo muito nos hospitais. Adesão ao checklist de cirurgia segura. Aí todo mundo mostra antes e aí depois. Como aumentou bem a adesão do time antes de começar a cirurgia, de fazer o checklist de cirurgia segura. Isso é bom? Depende. Depende. O que eu quero saber com isso? Se o número de eventos sentinela, que são aqueles eventos graves, por exemplo, fazer cirurgia do lado errado, que teoricamente, usando o checklist, não é para acontecer. Então eu quero saber se foi zerado. Então não adianta nada a pessoa me mostrar isso daqui e não me falar como é que estão os desfechos do paciente. E aí você vai olhar os dados e ver que naquele hospital 10 pacientes foram operados do lado errado. A adesão está ótima. Mas está acontecendo alguma coisa de complicado ali no meio. Então é por isso que sempre tem que focar no resultado que você quer, justamente para não se meter em encrenca. Então defina o que você quer e aí, só para terminar, lembrar que cada número é uma pessoa. Mas as pessoas elas não são números. Isso é totalmente diferente, porque a gente está acostumado a lidar com um banco de dados, muitos números, e a gente esquece que cada número representa uma pessoa, uma família que está ali, né? No meu caso, sendo anestesiado. Mas a gente não pode esquecer que essas pessoas têm uma história de vida, têm uma família por trás, enfim, têm expectativas de cura e tudo mais. Isso daqui ficou meio borrado aqui, mas é justamente uma imagem do Holocausto. Vocês sabem, né, que as pessoas eram marcadas com números. As pessoas não são números. A gente sempre tem que lembrar disso. Por que a gente faz? Porque, um exemplo, me falam, olha, Aline, no meu hospital tem uma infecção de catéter central a cada 3.000 procedimentos. Eu sempre penso, coitada desse paciente. Porque se você seguir o protocolo, não é para ter nenhum. Então isso daqui foi só um pocket que o Diógenes pediu do que eu vou falar, na verdade, no dia 7 de dezembro, né? Mas eu estou aberta aqui para conversar com vocês. Obrigada. Será que nós médicos estamos numa zona de conforto que a gente não consegue enxergar além do estetoscópio? Porque a tecnologia está aí para nos ajudar e para melhorar a situação, a experiência do paciente. Como você vê, sendo presidente dessa associação de segurança, a reação, a vontade de usar a tecnologia a favor do paciente por parte dos médicos? O médico é um bicho difícil, né, de se lidar, assim, ele é muito resistente. Então é uma coisa complicada. Assim, na verdade, eu acho que tem uma dificuldade de adotar não só novas tecnologias, mas qualquer tipo de conduta fora daquilo que você está acostumado a fazer. Todos nós somos passíveis ao erro. Você acha que esse quesito de trazer mais transparência, dar mais rastreabilidade para o ato médico, para a inteligência que há por trás da relação médico-paciente, isso também é um fator complicador, é um fator que, ou você acha que não? Na verdade, eu acho que dados ajudam muito, porque é justamente isso. Se você não tem dados, você não tem como falar, você fica achando. Você acha que seu serviço é seguro, você acha que a sua prática anestésica é boa. Então, exemplo real. Eu fui cruzar algumas taxas, então, por exemplo, taxa de náusea e vômito depois da anestesia. Taxa de dor maior do que cética, uma dor maior forte. E fui cruzando pelos anestesistas do grupo. Atribuí um número aleatório para cada um, né? Só eu sabia quem era. E fiz a análise. E aí calculei a média do grupo. Taxa de náusea e vômito, na média, o nosso grupo tem uma taxa de 7%.
6,5%, 7% fica em torno disso. Aí, o que eu descobri? Que a minha taxa era maior do que a média do grupo.